Muito boa noite, bom dia ou boa tarde, sei lá que horas você está assistindo isso. Sejam todos muito bem-vindos à edição desta sexta-feira, dia 4 de julho de 2025 do Cidadania S.A., seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje eu vou começar falando já desta empresa nefasta que atrapalha a vida do Brasil desde a década de 1960. Para quem viu o Jornal Nacional ontem, aquela porcaria de ontem, quinta-feira, dia 3, que eles levaram um monte de gente lá para defender o Hugo Motta. Disseram que o Hugo Motta está sofrendo ataques por causa dos vídeos feitos por inteligência artificial, satirizando, tirando um barato da cara do Motta, o herói dos super ricos, o herói da Faria Lima, o herói de João Dória, que mora numa casa de 12 mil metros quadrados. Qual o tamanho da sua casa, querido amigo, querida amiga, que está aqui assistindo o vídeo? Pois é. Então levaram lá um monte de engravatado, falando que eles estão. O Congresso está sofrendo ataques nas redes. Não tá, não. Quem sofre ataque é a Marina toda vez que vai no Congresso ou no Senado. Quem sofre ataque foi o que o Glauber sofreu lá com aquele idiota do MBL. Quem sofre ataque é o Haddad quando vai lá para conversar com os deputados e tem que aguentar Cleitinho, Nicolas Chupetinho, o Escambau A4 fazendo pergunta estúpida e não ficando lá para ouvir a resposta. E estão tentando lançar uma narrativa de que o governo federal está por trás desses vídeos. Da manifestação que teve ontem lá no prédio do Itaú. Isso aqui a esquerda está fazendo. Movimentos sociais, movimentos sindicais estão fazendo esses vídeos. Isso aqui é disputa política, querido Bonner, querida Renata. Os caras fazem merda contra o povo responde. E aí, eu preciso falar de Andréa Sadi, que, com surpresa, é do Grupo Globo, está na Globo News, parente de Aécio Neves. Tá? Não precisa ser muito inteligente, não é mesmo? Ela disse que esse tipo de coisa divide o Brasil. E ela disse essa semana que o Xi Jinping não veio pro negócio dos BRICS por causa do que a Janja falou lá naquele negócio de quando eles estavam na China, lá na questão do TikTok. O Xi Jinping tava com uma iminência de guerra entre o Irã e Israel. 80% do petróleo da China passa ali pelo Estreito de Hormuz que o Irã ameaçou fechar. Tá? Não é por causa da Janja que ele não veio. E a Andréa Sadi sabe disso. Entendeu? Ela sabe disso. Só que ela tem outros interesses, né? Ela é do Grupo Globo. Tá? Então estão tentando vender essa ideia de que é uma disputa. E é uma disputa, sim. Mas não é nós contra eles. Nós, o povo, nós, a galera da classe média baixa, os pobres, contra os super ricos. Não. Somos nós contra eles. São eles contra nós. E tem que ser nós por nós. O povo precisa estar do lado do povo. Só assim esse país vai andar. Veja como essas coisas que estão acontecendo mexeram no Congresso, no medo que eles estão, a ponto de o Jornal Nacional fazer um edital, dedicar uma edição quase inteira a defender o Hugo Motta e o Congresso. Sentiram. E a gente tem que continuar pressionando. A gente tem que continuar na pressão, porque eles
vão arregar. Eles são frouxos. O povo, nós, a gente tem que fazer isso. E o Grupo Globo é a pior porcaria que já existiu nesse país. A pior porcaria que já existiu nesse país. Um dia depois do golpe militar de 64, no jornal O Globo, Roberto Marinho, dono daquela desgraça lá, escreveu um edital exaltando o golpe. Um edital intitulado Ressurge a Democracia. Ressurge a Democracia um dia depois do golpe militar de 64. Um dia depois. Aí em 84 ele fez outro. Por que ele defendia a ditadura? Porque era um cara rico. Abriu a TV Globo, a Rede Globo de televisão, em 65, tá? E passou de uma TVzinha do Rio de Janeiro para quarta maior do mundo, de 65 a 82. Como? Com a ajuda do governo militar, que fez vista grossa a entrada de capital estrangeiro na empresa, o que era proibido por lei. A Globo fez um acordo com o grupo Time Life e recebeu ajuda financeira para a criação do modelo Globo de programação e a definição estética televisiva do país. Na ditadura, a Globo elegeu Fernando Collor de Mello. O Collor foi... Vocês mais jovens não sabem, procurem no Google, pelo amor de Deus. Tudo que eu tô falando tá deixando aqui, tá bom? Tá aqui. Procura no Google, tá? O Collor foi para o debate contra o Lula com um monte de pasta falando que eram processos contra ele, contra o Lula. As pastas estavam vazias. O Collor falava que o Lula ia confiscar a poupança das pessoas, ia pegar o dinheiro das pessoas. O que o Collor fez? Foi lá e confiscou a poupança de todo mundo. Teve gente, um monte de gente que se matou porque ficou em depressão, óbvio. Teve todo o dinheiro que guardou a vida inteira roubado pelo presidente da República. A Globo elegeu Fernando Henrique Cardoso contra o Lula. A Globo teve que engolir o Lula e nunca engoliu. A Globo patrocinou, ajudou o impeachment da Dilma. A Globo elegeu Jair Bolsonaro. Eu nunca vou esquecer o William Bonner no Jornal Nacional batendo continência pro capitão. E mais uma vez agora, a Globo fica do lado dela. Porque são super ricos. Ou vocês acham que a família Marinho é uma família pobre? Então assim, a Rede Globo é nefasta. A Rede Globo é um câncer no nosso país. Não é só a Rede Globo. A Folha de São Paulo, eu trouxe aqui, tem um livro sobre a participação da Folha na ditadura, buscando pessoas, fornecendo caminhão do jornal para os caras irem atrás de pessoas que eram comunistas. Tudo comunista essa merda. Então assim, e os caras sentiram, tá? Porque a edição de ontem foi ridícula. E já saíram vários outros vídeos sobre a edição de ontem. Estão aqui na matéria, aqui no link, tá? Na descrição do vídeo. Agora, o que aconteceu? Foi pro STF, né? E o Alexandre falou. Derrubou o veto do Congresso e derrubou o decreto do IOF do governo. Ele quer o quê? Ele quer fazer uma careação entre o Congresso e o governo. Fala, vamos sentar aqui e vamos chegar a um denominador comum. Tá? Foi isso que aconteceu. Beleza? Beleza. Agora, saiu uma quest hoje dizendo que o governo ganhou um embate sobre o IOF nas redes sociais. O Instituto de Pesquisa Quest apontou que com 2,2 milhões de menções, o governo Lula conseguiu reverter a narrativa online sobre o imposto sobre operações financeiras do IOF. Na avaliação da Quest, a repercussão nas redes sociais fez os parlamentares do Congresso Nacional pisarem no freio após a intensa pressão poderia paralisar a máquina pública por falta de recursos. Tá vendo como o que a gente faz
faz barulho, tem efeito, a gente precisa continuar. A gente não pode parar, tá? Aspas aqui pro Felipe Nunes, diretor da Quest. Foi a primeira vez em que o governo ganhou o embate nas redes sociais. Ah, que delícia! A empresa de pesquisa acompanhou a movimentação nas plataformas digitais entre 17 e 30 de junho. Segundo o levantamento da Quest, a disputa entre o Congresso, liderado pelo poderoso chefão Hugo Mota, e o governo, representado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, muito importante o papel da Gleisi, gerou 2,2 milhões de menções e alcançou 10 milhões de contas por hora em 2 semanas. Tá? Que delícia! E aí o STF está propondo a conciliação, como eu disse. Tá? Tem mais 2 hoje, rapidinho. O Lula diz que vai se reeleger, vai ser reeleito. O país vai ter pela primeira vez um presidente eleito 4 vezes, diz Lula, sobre reeleição. Ele afirmou hoje que pretende disputar as eleições de 26. Segundo ele, o Brasil terá pela primeira vez um presidente eleito 4 vezes. A matéria é do G1, tá? Pra não ficar falando que pega não sei aonde, pega. Tá aqui, na Globo. Tá? Aspas para o presidente. Eles não sabem o que eu estou pensando. Então, se preparem, porque se tudo estiver como eu estou pensando, esse país vai ter pela primeira vez um presidente eleito 4 vezes. Esperamos que sim mesmo. Ele também negou que exista uma briga entre governo e Congresso. Ele frisou ser muito grato à relação que tem com o Legislativo, pois divergências se resolvem com negociação. Aspas de novo para o presidente. Deixa eu falar uma coisa para o Congresso, porque parece que tem uma guerra entre o governo e o Congresso. Eu sou muito agradecido à relação que eu tenho com o Congresso Nacional. Até agora, nesses 2 anos e meio, o Congresso aprovou 99% das coisas que nós mandamos a ele. Eu sou grato ao Congresso Nacional. Quando tem uma divergência, é bom. Sabe por quê? Porque a gente senta na mesa, vai conversar e resolve. O governo pensa uma coisa, o Congresso está pensando outra, nós vamos resolver isso em uma mesa de negociação. Eu não gosto disso aqui. Tá? Porque se o Congresso sentiu, agora era a hora do governo ir para cima com tudo. Mas ele é um político, não eu. Ele tem experiência, eu não tenho. Na minha opinião, era para ir pro pau. Ele acha que não. Ok, a gente respeita, não é mesmo? Mais aspas pro Lula. Eu não quero nervosismo porque eu só tenho 1 ano e meio de mandato. E tem gente que pensa que o governo já acabou. Tem gente que já está pensando em eleição. E ele estava lá no evento da Petrobras, cheio de gente do lado dele. E é engraçado, porque o Chupetinha disse que o Lula não vai pra rua. O Lula foi pra rua na Bahia. O Lula esteve na Argentina, visitou a Kirchner, inclusive. Na Argentina, do Milei, que está fundando a economia argentina, que o Tarcísio disse esse ano que a política pública, a política econômica do Milei era um sucesso e deveria ser um exemplo para todo mundo, inclusive para o estado de São Paulo. O cara tá acabando com a Argentina, tá bom? Agora a última. O tal do Trump, o Pato Donald, ligou pro Putin. O que aconteceu? Rússia faz maior bombardeio da guerra na Ucrânia um dia após a ligação Putin-Trump. Segundo o governo da Ucrânia, forças russas lançaram 539 ataques por drones e 11 bombardeios com mísseis contra Kiev. O ataque deixou 23 feridos e atingiu diversos prédios em Kiev, que passou a madrugada sob o barulho de sirenes de ataque aéreo, drones kamikazes e detonações estrondosas. Os presidentes americano e russo conversaram por telefone ontem. Trump disse à imprensa que a ligação não alcançou nenhum progresso e que ficou decepcionado. O Kremlin afirmou que a conversa durou quase 1 hora e que Putin insistiu que a Rússia não abrirá mão de seus objetivos na Ucrânia. Isso aqui não vai acabar nunca, né? Não vai. E por falar em não acabar, tá errado, tá todo mundo errado, tá? Guerra tá sempre errado. Israel matou 94 pessoas essa semana que estavam indo atrás de ajuda humanitária, tá? Estavam indo pegar comida e água. E o governo de Israel matou. Genocida do Netanyahu. Leiam as matérias que estão na descrição do vídeo. Leiam sobre a Rede Globo. Tá bom? Por hoje é só. Essa foi a edição de sexta, dia 4 de julho de 2025 do Cidadania SA. Grande abraço para vocês, um ótimo fim de semana. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.